Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Instituto Racine. Eu sou Elídia Bagbudarian, diretora acadêmica do Instituto, e venho aqui recebê-los para mais um evento que também é uma aula magna de abertura da 11ª turma do curso de pós-graduação em Auditoria, Gestão da Qualidade e Vigilância Sanitária na Cadeia Industrial. Temos como tradição, em todo início de pós-graduação, trazemos um convidado, um profissional com uma carreira sólida, com temas relevantes que sejam importantes para os nossos alunos, para outros profissionais que atuam na área, e para você que esteja também nos assistindo via redes sociais, além dos alunos, docentes e outros convidados aqui presentes na sala de aula. Então, hoje, iniciaremos este curso e este evento com uma palestra sobre análise de impacto regulatório e a melhoria da qualidade regulatória na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Quem vai falar sobre isso é o Tiago Silva Carvalho, gerente de análise de impacto regulatório da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que gentilmente aceitou o nosso convite para estar conosco hoje, comemorando e celebrando a abertura dessa 11ª turma do curso de pós-graduação e também compartilhando esse conhecimento nos nossos canais, das redes sociais, para todos os demais interessados. O Tiago Silva Carvalho, ele é graduado em Economia pela Universidade de Brasília, mestrando em Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas pela Escola Nacional de Administração Pública, é especialista em Relações Governamentais, em Gestão Pública e em Vigilância Sanitária. Ele é gerente de análise de impacto regulatório na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e servidor público federal lotado na Anvisa desde 2005, com atuação nas áreas de boas práticas regulatórias e de gestão administrativa. Tiago, seja muito bem-vindo, estamos muito felizes de termos a sua presença aqui. Você está diante de alunos, docentes, demais convidados e todos os participantes de nossas redes sociais. Agora a palavra é sua, estamos aqui ansiosos para escutar um pouco mais sobre essa área tão importante. Obrigada e boa noite. Boa noite, Elídia, boa noite a todos. O Tiago, me apresentando agora também. Estou muito feliz, muito contente com o convite recebido pelo Instituto Racine, poder participar aqui com vocês e contar um pouquinho da experiência da Anvisa nas boas práticas regulatórias como um todo, mas mais especificamente no que tange a análise de impacto regulatório, que é a área que eu tenho atuado na Anvisa nos últimos anos, e tem uma relação, uma importância muito grande com o conteúdo que vocês veem no curso, né, que a gente está tratando agora, né, considero que essa oportunidade de estar falando com vocês, né, é uma grande oportunidade para a Anvisa, que é muito importante a gente ter esse contato, essa possibilidade de apresentação do tema do setor produtivo, já que aqui boa parte dos alunos realmente são profissionais da área, do setor que é regulado pela Anvisa, dos setores regulados pela Anvisa, e do meio acadêmico também. Não sei até que ponto vocês conhecem a temática de análise de impacto regulatório, vou ficar pelo excesso, considerando que tem pessoas aqui na turma que não têm conhecimento sobre o tema, e com essa apresentação, talvez fique mais claro para vocês, espero que ao final isso fique realmente evidente, quão é importante para que a regulação seja feita com qualidade, para que a análise de impacto regulatório cumpra os objetivos que se espera dela, realmente uma participação muito, muito efetiva, envolvimento da sociedade como um todo, e espero que vocês estejam juntos conosco aí nas análises que a gente vai fazer aqui para frente. Vou compartilhando aqui minha tela. Só um minuto. Tiago, eu vou fechar só o meu vídeo, mas eu estou aqui com você o tempo todo. Se você precisar de algo, é só sinalizar que eu volto. Ok. Mas eu estou aqui te ouvindo, assim como todos nós, né? Todos os alunos docentes estão com o vídeo fechado e áudio também, mas estamos todos aqui. Qualquer sinalização, a gente abre o vídeo de novo, ok?
ok? Certo. Então, só antes de você sair, só confirmando, a minha tela já está projetando aí para vocês, posso seguir? Sim, está, sim. Mas eu não vou sair da sala, eu só vou ficar com o vídeo fechado. Tudo bem. Bom, então, a gente está falando de regulação e a nossa abordagem inicial, que trouxe a foto da Esplanada dos Ministérios, o conteúdo, o tema está dentro desse grande desafio que temos no mundo como um todo, no Brasil em particular, de você fazer uma regulamentação de qualidade para a sociedade. Como é importante sair do conceito que muitas vezes existe para o cidadão comum, cidadão normal, né? E a regulação, a normatização é feita por cabeças pensantes na esplanada ou nos governos municipais, estaduais, sem ouvir a sociedade, sem envolvimento. O que, em grande medida, realmente é verdade, e a análise de impacto regulatório vem para fazer um novo olhar sobre isso, né? Realmente fazer uma regulação baseada em evidências e não no casuísmo, no achismo daqueles que estão com a caneta na mão, digamos assim, para poder gerar normatização e gerar carga para a sociedade. E esse seria o principal objetivo da análise de impacto regulatório. Então, estou até fazendo um teste aqui na minha apresentação, trouxe um pouquinho do conceito bem reduzido da análise de impacto regulatório, porque a apresentação vai vir dos primórdios, digamos assim, vai voltar um pouquinho no assunto antes de realmente mostrar para vocês o que é a tal da IR, a tal da análise de impacto regulatório. Então, é importante, antes de tudo, fazer um pouquinho uma curta apresentação realmente do que é o tema, né? Então, a análise de impacto regulatório ela tem como finalidade orientar e subsidiar com base em evidências de maneira robusta e transparente a tomada de decisão regulatória, no caso aqui da Anvisa, né, mas está sendo aplicada a todo o governo federal já, como vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. E ela precederá as propostas de adoção e de alteração de atos normativos de interesse geral editados pela agência. E aí é importante vocês terem noção que aí o instrumento regulatório ele passa a ser elaborado após a conclusão da IR, ou em outras situações junto com ela, né? Mas não antecipadamente. Vou resumir aqui esse slide. A IR traz a necessidade para o regulador de haver um estudo, realmente uma reflexão com método metodologicamente adequado, com o método que a IR propõe, antes de ser feito qualquer tipo de normatização, para que você gerar uma obrigação para terceiros, uma obrigação para a sociedade. A IR é um convite para que haja um pensamento, uma reflexão sobre que tipo de objetivo a regulação precisa trazer para a sociedade. E aí o conteúdo básico dela seria esse, né? Então, o que é a IR, né? Esse processo sistemático de análise baseado em evidências que busca avaliar, a partir da definição de um problema regulatório, os possíveis impactos das opções das ações disponíveis para o alcance dos objetivos pretendidos, tendo como finalidade orientar e subsidiar a tomada de decisão. E ela tem por finalidade, então, orientar e subsidiar, com base em evidências de maneira robusta e transparente, a tomada de decisão regulatória, no caso daqui da Anvisa. E ela precede, então, as propostas de adoção e de alteração de atos normativos de interesse geral editados pela agência. Então, as partes mais importantes aqui, que vale a pena vocês atentarem, é a questão da regulação a partir de uma definição do problema regulatório. Você vai atuar, você vai regular, vai gerar uma norma para a sociedade, porque foi identificado em algum momento, em alguma circunstância, um problema para alguém. Existe um problema, pode ser um problema de mercado, um problema social, algo que demanda uma atuação do Estado para a solução desse problema. E ela vem munir o processo com o levantamento de diferentes alternativas para enfrentar esse problema. E nos traz métodos para que seja comparada essas diferentes alternativas e, a partir dessa comparação, ser levado ao tomador de decisão a alternativa que traria os maiores benefícios para a sociedade e para o próprio governo. É uma temática que talvez seja mais recente para o brasileiro em geral. Pouquíssimas pessoas conhecem o que é a análise de impacto regulatório, mas mundialmente já é algo que vem sendo traçado já há alguns anos, principalmente nos países da OCDE, Estados Unidos e Inglaterra em particular, mas, sobretudo, desde os anos 80 e 90, vem cada vez mais ganhando força nos, digamos assim, países ricos, né?
a ponto que ela virou uma prática adotada e como um padrão pelos países da OCDE. Todos os países da OCDE adotam a IR, e o Brasil, se candidatando a ser um dos países membros da OCDE, ele assume, entre um dos seus compromissos, né, a necessidade de você trazer boas práticas regulatórias para o processo de normatização regulatória, né, feito pelo país. E aí trago aqui uma frase que eu vou retomar ao final. Então, isso foi só uma síntese do que eu vou apresentar aqui hoje para vocês. E, ao final, o que se espera é uma resposta em relação a essa provocação trazida pelo Manuel Flores, da OCDE, que a análise de impacto regulatório ela combate a ideia de que basta um advogado, um bom técnico e um notebook para elaborar uma regulação. Que eu comentei ali no começo que talvez seja a visão padrão em relação ao como é feita as normas do país. A gente, às vezes, se depara, nós como cidadãos, aquela regra que aparece na nossa vida que a gente pensa, nossa, de onde é que saiu que isso pode funcionar, que isso vai dar certo, né? E você começa a pensar que existe um iluminado em algum lugar que teve essa ideia por conta própria. Então, a IR tenta desfazer realmente essa visão, trazer métodos, trazer uma pesquisa, um interesse em buscar alternativas viáveis com baixo custo e alto benefício para a sociedade em relação à regulação que é criada no país. E aí, a gente, falando de regulação, é sempre importante trazer alguns conceitos do que é a regulação. Fosse um aqui da OCDE, que a regulação se refere ao conjunto diversos de instrumentos, no meio dos quais os governos estabelecem exigências às empresas e cidadãos. Então, a forma como a regulação se materializa, que seria a parte aí de baixo do slide, a regulação inclui leis, pedidos formais e informais, normas subordinadas emitidas por todos os entes do governo, e as normas emitidas por organismos não governamentais ou autorreguladores, a quem os governos delegaram poderes normativos. Então, regulação vai muito além de lei e regulamentos, né? Tem todo um conjunto de interações envolvendo os agentes reguladores e regulados que compõem o conceito da regulação. Mas eu particularmente, para pensar em AR, eu gosto de usar uma abordagem comportamental em relação ao que seria a regulação. Eu particularmente gosto de pensar na regulação dessa seguinte forma: regular é, sobretudo, modificar comportamentos. É adotar meios para que grupos e agentes econômicos abandonem dado comportamento considerado indesejado pela sociedade, representado pelo agente regulador no escopo de sua competência institucional, ou para que esses agentes econômicos otimizem suas ações visando a melhoria do bem-estar da sociedade. Então, em suma, a regulação é o mecanismo por meio do qual o Estado intervém no comportamento dos agentes. Eu gosto de pensar dessa forma a regulação, porque você sai do conceito de que regular é gerar uma norma. O que eu quero regular, eu quero fazer uma regra. Não, não necessariamente. O que você quer é modificar um comportamento que está sendo inadequado, sendo considerado inadequado pela sociedade, está sendo prejudicial para a sociedade como um todo, de um agente ou de vários agentes, onde há um conjunto de agentes, né, falando de regulação, já que a gente não fala do particular nesse caso, onde a sociedade percebe, por meio de seus representantes, por meio do seu governo, né, a necessidade de intervir e mudar esse comportamento pelo bem da própria sociedade. E aí, nisso, você começa a pensar de uma forma mais direcionada à necessidade de regular a existência de um problema. Então, por isso que eu gosto de pensar nessa abordagem comportamental. E é preciso entender assim, por que é importante a gente pensar em qualidade regulatória, em melhorar os regulamentos do país. Porque a regulação, sobretudo, ela não é um bem livre, né? Ela traz custos para a sociedade, traz implicações, tanto custo para o regulador fazer a regulação, quanto isso, principalmente, né, num grau muito maior, para o regulado em cumprir essa regulação. Então, é muito importante ter em mente aqueles que fazem regulação no país, saberem que as suas decisões vão ter um impacto de milhões de reais, de milhares de vidas, né? Tem impacto tudo que a gente produz no nosso papel de fazer regulamentos para o país. Ao mesmo tempo, medidas sistemáticas para ampliar a qualidade da regulação e melhorar o desempenho, custo-efetividade ou a qualidade legal da regulação e das formalidades burocráticas associadas. Esse é um conceito da qualidade regulatória, né? Então, a gente precisa buscar essa qualidade para evitar
impor uma carga desnecessária para a sociedade, né? E aí, além disso, melhorar a qualidade regulatória ela é importante porque ela traz esses benefícios para a sociedade como um todo. Ela aumenta a efetividade econômica do país, aumenta o desempenho daquilo que está sendo regulado, permite controle social, regulamentação, aumenta a disponibilidade de produtos e serviços, traz ganhos para a economia, de qualidade e de segurança e de acesso, né? Traz ganho de acesso para a sociedade a bens e produtos. Ao mesmo tempo que uma má regulação ela é associada ao aumento de risco regulatório, aumento de custos para a sociedade, aumento da burocracia e influências negativas as mais diversas em vários campos. Se a gente for pensar em regulação ambiental, uma regulação mal produzida vai gerar impactos tremendos, diversos, assim como regulação na área de saúde, regulação na área econômica, a regulação no geral ela precisa ser pensada com qualidade. E aí uma pequena provocação aqui em uma dimensão, em apenas uma dimensão do impacto do que é uma regulação de má qualidade, trazendo aí a necessidade realmente do Brasil refletir sobre a qualidade da regulação que é feita no nosso país, né? Esse indicador calculado pela OCDE estimar o grau de barreiras de entrada regulatórias à entrada no mercado e concorrência. Então, somente pensando na dimensão concorrencial, nós temos esse cenário, né? O Brasil como o penúltimo do mundo. Essa avaliação é feita em 2018 em relação a barreiras de entrada. Se formos pensar em qualidade regulatória nas demais dimensões, como eu falei, ambiental, saúde e tal, não sei se o Brasil teria realmente um patamar melhor em relação à regulação que é feita aqui. Mas, de toda forma, mesmo nos casos em que o Brasil é modelo de regulação, é sempre importante a gente pensar na qualidade da regulação feita no país. Essa reflexão é muito importante. E, falando em importância, então, pensando na questão da abordagem da regulação, as agências reguladoras elas são importantes para a sociedade porque elas cumprem essas competências, né? Elas devem disciplinar o Estado e o setor privado, elas criam normas para manter os setores mais competitivos, pelo cumprimento de leis por parte das empresas, promove um ambiente regulatório saudável, visando o crescimento econômico e a atratividade dos investidores, e são importantes instrumentos para a proteção e segurança da sociedade, sendo canal de atendimento para as demandas sociais em relação à atuação de empresas. E aí, falando em nome da Anvisa, no caso aqui, esse último realmente é muito importante, é a parte da nossa missão, a questão de proteção, de proteger a sociedade, né, em relação aos riscos sanitários e promover o acesso aos produtos, né, também da saúde. E aí, trazendo a dinâmica do pensamento da importância da regulação para o contexto específico da Anvisa, vemos que o desafio não é nem um pouco pequeno. Realmente, a importância de pensar em regulação, em fazer uma regulação de qualidade por parte da Anvisa, passa por esse número, né? A gente, em um levantamento feito em 2014, já está há muito tempo desatualizado, mas imagino que não tem mudado muito, não. Deve estar por aí também. A Anvisa regula 22,7% do PIB, baseado nesse levantamento. Isso passa pelo grande escopo de atuação da agência, né? Vai desde a fiscalização de portos, aeroportos e fronteiras, a produtos médicos, vacinas, está muito voga aí nesse tema nos últimos meses, a questão da pandemia, mas saneantes, alimentação, um slide um pouco mais para frente que aborda tudo isso. A gente só consegue, muitas vezes, pensar no tamanho da Anvisa quando a gente vê o tamanho do organograma dela e quantos temas nós regulamos. Mas mais do que essa abordagem econômica, a gente precisa pensar também que a Anvisa impacta em 100% das vidas brasileiras, né? Então não há um dia sequer que a gente está fazendo qualquer coisa, de escovar os dentes, a andar de carro, não sei, tudo que a gente faz, se você pensar um pouquinho, você consegue pensar um pouco na atuação da Anvisa. E quando a gente pensa em segurança sanitária, é realmente a questão das vidas, né? Vidas humanas envolvidas. E aí, o que eu tinha falado em relação ao tamanho do escopo regulatório da Anvisa, regulando aqui só nos slides aqui do cantinho, né? Serviço de saúde, tabaco, farmacopéia brasileira, Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, entrando nos outros aí, medicamentos, laboratórios analíticos, serviço de interesse para a saúde, cosméticos, agrotóxicos, alimentos, ingredientes farmacêuticos, sangue, tecidos, células, órgãos, saneantes, portos, aeroportos e fronteiras, pegando aqui só o macro do organograma da Anvisa, né? Se a gente for entrar nas microdivisões, a gente consegue perceber ainda mais escopo de atuação no dia a dia do cidadão e das empresas, né, em relação ao que a Anvisa faz.
E aí, naturalmente, com uma área regulada tão ampla, naturalmente também temos uma quantidade muito grande de normas. Então, o último levantamento, a gente tinha mais ou menos 1.500 normas. Eu nem tento atualizar esse número para cada apresentação, porque ele varia diariamente, a cada dia produzindo novas regulações. Ao mesmo tempo, também a gente tem feito um trabalho muito legal de guilhotina regulatória, de retirar as normas que têm mostrado obsoletas, mas na média por aí. A gente tem 1.500 normas cuidando da vida do cidadão e das empresas no país. E aí, pensando na importância da gente ter cuidado em relação a como regular, né? A gente estabeleceu na Anvisa o nosso modelo regulatório, que passa basicamente pelas 3 etapas de pensar no planejamento regulatório, onde basicamente esse planejamento se materializa pela construção da nossa agenda. Não sei se vocês conhecem a agenda regulatória da Anvisa, a gente está agora na agenda 2021-2023. Basicamente, qualquer cidadão que quiser saber para onde o olhar da Anvisa está se voltando ao longo dos próximos 2 anos agora, né? Pode olhar para a agenda regulatória e perceber e saber quais são os temas de interesse da Anvisa. Sendo que essa agenda é construída com participação do cidadão, mas abrindo para a sociedade, para empresas, academia, todo mundo poder realmente contribuir com a construção da agenda, né, para fazer quais são os temas de interesse sanitário do Brasil ao longo do triênio que está sendo tratado. A segunda parte do modelo regulatório é a construção da intervenção regulatória, onde é aí que se insere especificamente a análise de impacto regulatório, é o tema que a gente está abordando aqui hoje. Então, a Anvisa prevê, planeja sua regulação, constrói a sua intervenção, depois dela estar implementada, temos um trabalho de avaliação do resultado, monitoramento, que é o que a gente chama de análise de resultado regulatório, a ARR, é a irmã da IR, e um trabalho de gestão do estoque, de organização e revisão de normas, como eu citei para vocês agora há pouco, a questão, por exemplo, das guilhotinas regulatórias, de você perceber, fazer um mapeamento, uma triagem das normas que estão obsoletas ou podem ser consolidadas. Então, existe todo um trabalho feito lá na agência de revisão permanente do seu estoque regulatório. Esse modelo ele não vem do dia para a noite, não foi construído agora. E é importante falar isso, porque um dos temas da apresentação de hoje é o Decreto 10.411, de 2020, mas a preocupação da Anvisa em melhorar a sua regulação, ela já vem de muito antes. Aí, só contando aqui nesse slide, desde 2008, quando a gente começou a pensar no Guia de Boas Práticas Regulatórias, a gente incluiu uma área específica, que é onde eu trabalho, na estrutura organizacional da Anvisa. Embora essa área tenha mudado ao longo do tempo, ela sempre esteve lá, desde esse período. Isso não é uma regra nas agências reguladoras do país, nem todas têm essa estrutura institucionalizada no seu organograma. Passamos a montagem do IR em 3 níveis, lá atrás ainda, 2012, e aí a partir daí criamos o chamado relatório de mapeamento de impactos, que a gente fala atualmente na Anvisa, que é o IR modelo antigo, que trouxe grandes ganhos, um grande avanço na regulação feita na Anvisa enquanto ele esteve vigente, mas desde que a gente adotou o chamado aqui, o novo modelo regulatório, né, a partir de 2018, a gente foi pouco a pouco abandonando esse modelo do REMAI e adotando um modelo mais próximo ao que vinha sendo estabelecido pelo Guia de AR da Casa Civil da Presidência da República, onde aqui posso dizer, a gente teve uma participação muito efetiva, a própria Anvisa, as agências, foi criado um grupo de trabalho para a construção desse guia, e seria um AR mais próximo ao que é produzido pela OCDE. Desde 2018, a gente já vinha buscando adaptar o nosso modelo regulatório da Anvisa, o modelo da AR da Anvisa, à prática organizada aí pela Casa Civil, pelo seu guia. E aí o movimento mais recente foi a AR ser tornada obrigatória para edição de atos normativos no governo federal, que veio, sobretudo, com o Decreto 411, vou mostrar para vocês em mais detalhes daqui a pouco. Mas, como eu falei, a gente vem buscando adotar a prática do AR segundo o modelo da Casa Civil desde 2018 e 2019, com a edição de uma portaria, da portaria 1741/2018, e aí ela estabeleceu um período de transição de abril de 2019 até março de 2021, para que as áreas da Anvisa começassem a adotar o AR, esse chamado novo modelo, né, do relatório de AR,
sem que houvesse uma obrigatoriedade. Foi uma boa prática recomendada. Foi o que a gente chamou do período de transição. Então, já desde, apesar daqui a gente estar falando de abril de 2019, mas desde 2018 já haviam frentes de trabalho na Anvisa, algumas áreas que tinham interesse em experimentar esse novo modelo regulatório e já vinham produzindo a sua regulação pensando nesse modelo, mas não de uma forma obrigatória. E aí, coincidentemente ou não coincidentemente, não sei, o decreto 411 do Ministério da Economia estabeleceu um período de transição muito semelhante ao que a gente tinha pensado na Anvisa. Foram poucos dias de diferença, na verdade, né? Ele estabeleceu que a partir do dia 15 de abril de 2021, toda a regulação que fosse feita nas agências reguladoras tivesse que ser produzida com base em uma análise de impacto regulatório. E aí, o caso que se seguiu foi de outubro de 2020 também. Essa mesma obrigatoriedade passou a existir também para os regulamentos feitos pelos demais órgãos do Executivo Federal. Então, basicamente, os ministérios e autarquias federais, todas devem se adequar ao modelo trazido pelo Decreto 10.411 desde do ano passado. Então, aqui, voltando, eu falei da questão do modelo regulatório, mas falando aqui da questão agora sim, da normatização mais recente, né, trazida pelo decreto, também não é algo que surgiu do dia para a noite, tem todo um histórico que levou até a construção desse decreto. Desde 2020, a Casa Civil já vinha pensando no fortalecimento do sistema regulatório brasileiro. Coincidiu aqui muito próximo com a criação das primeiras agências, se não me engano, a primeira foi a Anatel, posso estar enganado, de 97, a Anvisa de 99. Então, veio desde o começo do milênio essa preocupação em melhorar a regulação produzida no país. Chama atenção aqui para o REG, de 2007, um grande impulso no pensamento da regulação feita no Brasil. Posso tentar aqui resumir como um grande grupo de trabalho com agências, pensando em formas de melhorar a regulação feita no país, né? A coordenação da SAG, de um grupo técnico de regulamentação da IR, que foi o que gerou o guia orientativo e as diretrizes gerais para a construção de IR, feita pela Casa Civil aqui em 2018, e mais recentemente a medida provisória, que está como emenda, mas virou a lei, né, da liberdade econômica, a lei das agências, que foi um movimento mais recente, né, de regulamentação da regulação nacional, das boas práticas regulatórias e da IR em particular. Então, a lei das agências, a lei 13.848 de 2019, ela já fez menção à obrigatoriedade da IR para as agências reguladoras. A lei da liberdade econômica, logo em seguida, a lei 13.874, ela estendeu essa obrigatoriedade, que era só para as agências, estendeu para todo o executivo, para toda a administração pública federal, na verdade. E aí foi por isso que o decreto 10.411, ele trouxe diretrizes e critérios para a IR, né, especificamente. Então, esse aqui é o decreto regulamentador da IR no país, produzindo efeitos a partir do dia 15 de abril, como eu falei, para as agências, a partir de outubro, se não me engano foi dia 15 de outubro também, para os ministérios. E o que esse decreto traz? Ele regulamenta a IR, a análise de impacto regulatório, e dispõe sobre o seu conteúdo, os quesitos mínimos a serem objeto de exame, as hipóteses em que será obrigatória e as hipóteses em que poderá ser dispensada. Não vou abordar aqui o decreto na integralidade, vou só chamar atenção aqui para alguns aspectos que considero mais relevantes sobre ele, mas acho que vale muito a pena vocês conhecerem esse decreto, que vai fundamentar a produção normativa da Anvisa ao longo daqui em diante, né? Mas, dentre os pontos mais relevantes que eu acho que vale a pena a gente abordar, ele estabeleceu também não somente a necessidade de fazer a IR, mas aquelas situações em que o IR não seria obrigatório. Ele pode ser as situações em que ele não se aplica e em que ele pode ser dispensado, que é importante abordar porque, talvez vocês percebam aí na apresentação, fazer um IR ele não é uma tarefa simples, ela é demorada, ela demanda esforço e, assim, com certeza, o modelo anterior, né, que realmente o advogado e o especialista com um notebook fazendo a norma do dia para a noite vai ser algo muito mais simples. O IR ele exige realmente um esforço de levantamento de evidências, de participação da sociedade, e toda uma reflexão metodológica para você realmente construir a intervenção regulatória. Então, é muito importante saber e deixar estabelecido aquelas situações em que ele não vai ser aplicável, não há porque você tem um esforço burocrático de produzir a IR, você
gerar burocracia para não gerar burocracia, digamos assim. Você está querendo evitar a burocracia de criar uma norma indesejada ou não eficiente, mas você cria uma burocracia para o próprio Estado em relação a isso. Então, existem situações em que ela não se aplica e são sobretudo essas, é assim que o decreto traz, né? As AIR, os normativos de natureza administrativa, então as normas internas não precisam ter um AIR, a AIR não se aplica. De efeitos concretos, como eu disse, os atos administrativos da administração pública federal que alcançam o particular, eles não vão demandar uma AIR. Execução orçamentária e financeira, de política cambial e monetária, segurança nacional, as peculiaridades desses temas. Você fazer um AIR, o tempo que demandaria para abordar esses temas, poderia gerar riscos tão grandes para a sociedade, para a administração pública federal como um todo, que normalmente não vale a pena. Imagina assim, um ato do Ministério da Economia para tratar de política cambial, pensando em risco de fuga de capitais, se você precisar fazer um AIR, já era, já perdeu o time. Então, não há necessidade de fazer um AIR nessa situação. E que visa consolidar normas sem alteração de mérito. Existem situações em que normativos somente consolidam informação já existente, não há produção de nada novo. Nessa situação também o AIR não vai se aplicar. Então, não use AIR para isso, esse é o recado que o decreto traz. E o outro recado que ele traz essas situações aqui, vocês podem dispensar o AIR, não precisa fazer AIR. Que são aqueles casos de urgência, e aqui em particular a Anvisa regulamentou várias normas aí de 2020 para cá por urgência pela situação de enfrentamento à pandemia. Então, mesma situação, se a gente precisasse fazer um AIR para fomentar a distribuição de oxigênio naquela situação da crise que estava acontecendo lá em Manaus, no auge da pandemia em janeiro de 2021, né, não seria adequado, perderia o tempo da urgência que a necessidade de atuação regulatória exigia naquele momento. Outra situação são para atos que disciplinem direitos e obrigações definidos em norma hierarquicamente superior. O que é isso? Existe uma lei ou um decreto que estabelece, falando aqui em Anvisa, a necessidade de a Anvisa regulamentar determinado tema, porque é de competência dela, mas ele estabelece todos os padrões, requisitos. É só uma questão de respeito à delegação. Então, a Anvisa só vai ter que realmente executar um ato para formalizar essa necessidade que vem de um ato normativo superior. Então, também não há por que fazer AIR. E aqui, acho que vou até botar um slide para abordar isso, né? O AIR não vai caber, não, aqui não vai ser necessário, não, aqui mesmo, né? Nas situações em que você não tem como construir alternativas. Eu abordei rapidamente ali no comecinho, né, na fala inicial, o AIR ele vem para trazer alternativas para o regulador. Todo um pensamento metodológico para você buscar formas distintas de regular. Você não tem como criar essas alternativas, e essa é uma situação, né, se o regulamento superior já estabelece essa alternativa regulatória, fazer AIR é somente um ato burocrático a mais, é perda de tempo, então ele é dispensado. Situações de baixo impacto também, embora possa até haver uma contradição aqui, né, como é que você dispensa uma análise de impacto, situações de baixo impacto. Mas são aquelas situações notórias que é tão evidente que é um ato normativo que traz um impacto muito pequeno para a sociedade, você pode dispensar o IR também, porque é como se você estivesse estabelecendo para a administração, olha, o custo de fazer a IR não pode ser maior do que o benefício que o AIR traz. Então, naqueles casos em que o impacto do normativo é muito pequeno, não faça IR, não é necessário, ele pode ser dispensado. Situações em que você revoga normas consideradas obsoletas, aquela situação que você já percebeu que a norma não virou letra morta, digamos assim, né? Não está existente no estoque regulatório nacional, já não serve mais para nada, né? Você pode revogar essa norma sem a necessidade de uma IR. Normas que buscam a convergência a padrões internacionais estabelecidos, então o Brasil vai somente adotar um padrão que já é internacional, não tem que se o Brasil pensar em uma alternativa diferente do que é o padrão internacional, vai ser ovelha negra, né? Vai ser uma jabuticaba que pode gerar um prejuízo para a sociedade como um todo, né? Então, não tem alternativa, você tem que estar nesse padrão internacional, não faça IR. Situações de redução de custo regulatório, foi uma saída, um incentivo que o decreto trouxe para que aquelas situações em que você está querendo reduzir obrigações para o setor, sem reduzir o benefício da regulação também, né? Isso também precisa ser pesado, né? Então você pode dispensar a IR, né? Já que você vai... A IR ela serve para evitar que você esteja fazendo custos além dos benefícios, então quando você estiver pensando
reduzir custos, mantendo aí o benefício. Você percebeu que há um ganho de simplificação do processo, né, processo regulatório, uma situação, né, que isso se enquadraria, então você não precisaria fazer a IR. E que revise normas desatualizadas para adequá-las ao desenvolvimento tecnológico consolidado internacionalmente. Uma situação bem específica trazida pelo Decreto 10.229/2020, que até tem uma certa ambiguidade com a questão dos padrões internacionais. E aí uma situação bem específica, que esse decreto trata, que você realmente poderia pensar a adoção da IR. Outra questão bem relevante do decreto, já que eu falei das situações em que ele estabelece que a IR ele vai ser não aplicável, que vai ser dispensado, ok, agora situações em que você, né, vai estabelecer o AIR, né, e qual que é o conteúdo do AIR. O decreto traz aí que ele aborda esses tópicos, né, o conceito da AIR, o alcance, a não aplicabilidade, dispensa, conteúdo, os métodos a serem utilizados, questões de participação e transparência, que é algo que eu vou abordar bastante aqui com vocês hoje, os critérios para tomar de decisão, a supervisão regulatória e o monitoramento dos efeitos. Esse aqui é basicamente um índice do decreto 10.411. São esses conteúdos abordados. E, sobretudo, ele estabelece qual que é o conteúdo do relatório de AR. Ele, de certa forma, define que a AR ele é o próprio relatório e ele é composto por um sumário executivo. Vou abordar isso daqui a pouquinho com vocês, passo a passo. Não todos os passos do relatório, mas aqueles que são mais importantes dentro do que é o propósito da IR, né? O estabelecimento do problema regulatório, o mapeamento dos agentes afetados, a fundamentação legal do normativo que está sendo produzido, a definição dos objetivos regulatórios, as alternativas que foram pensadas para enfrentar o problema regulatório, o mapeamento dos impactos quanto às alternativas, aí principalmente os custos regulatórios, os processos de participação social, a forma como a sociedade foi ouvida para a construção normativa, precisa compor o relatório também. A experiência internacional, o AIR, tem seus componentes, a necessidade de você fazer um benchmark internacional. O Brasil está pensando em regulamentar algum tema, vamos ver primeiro o que é feito no mundo, não para a gente simplesmente copiar o que é feito nos outros países, né? Copiar nem sempre dá certo, mas de verificar as boas práticas, né, e a partir desse benchmark, pensar em alternativas que sejam adaptáveis ou adequadas ao modelo regulatório nacional, à nossa cultura, às nossas realidades específicas aqui do país. Mas a questão da necessidade de se comparar as alternativas segundo os critérios ali estabelecidos, os efeitos e riscos decorrentes dessa regulação, também precisa compor o relatório, e a estratégia para implementação e avaliação do regulamento. Então, naturalmente, como eu falei um pouquinho atrás, a gente tinha uma portaria na Anvisa que regulamentava a IR, o decreto veio em seguida, e aí surgiu a necessidade da gente revisar o nosso modelo interno de regulação, principalmente no que tange a IR. E foi por isso que a gente editou aí no ano passado, em março do ano passado, a portaria 162 e a orientação de serviço 96 de 2021. Então, a estrutura da regulação produzida pela Anvisa, e especificamente aqui o que é feito, como é feita a IR no ambiente da Anvisa, ela está estabelecida nesses dois normativos internos. E eles basicamente abordam, a portaria 162, principalmente, esses capítulos, né? Ele vai abordar disposições gerais do tema, o planejamento regulatório, como eu falei, a questão da agenda, principalmente, como o processo regulatório deve ser aberto na Anvisa, a própria análise de impacto regulatório, aborda a construção dos instrumentos regulatórios, a forma de monitoramento e avaliação dos resultados regulatórios, a gestão do estoque e procedimentos de deliberação. Então, todo o fluxo regulatório da Anvisa está estabelecido nessa portaria, na portaria 162 e na orientação de serviço 96. E o que eu posso dizer para vocês é que, apesar de ter havido a necessidade de haver algumas adaptações, né, de uma portaria para outra, elas foram muito pequenas porque a gente realmente conseguiu se antecipar ao novo modelo regulatório. A gente, na Anvisa, produziu a portaria anterior, né, baseado no Guia da Casa Civil, a gente já começou a fazer adequações do nosso processo regulatório em relação ao que veio em seguida no decreto. Que foi um grande ganho, porque nem todas as agências tiveram
essa oportunidade. Então, muitas tiveram que realmente começar do zero a sua regulação, não a regulação em si, mas a adoção dos critérios trazidos pelo Decreto 10.411 a partir da sua edição. A Anvisa teve a sorte aí de sair à frente por esse cuidado que a gente teve aí de já nos anteciparmos à adoção do modelo da Casa Civil. Mas, para além da questão do fluxo regulatório da Anvisa, eu gosto de chamar a atenção, acho importante essa oportunidade, né, que temos aqui de falar com vocês, sobretudo essa questão de vocês serem parte do setor produtivo, as nossas diretrizes de qualidade regulatória. A Anvisa ela tem a preocupação de manter, e isso a gente estabeleceu na portaria, esse cuidado, de termos uma atuação baseada no risco sanitário para a proteção da saúde da população, de convergência e coerência regulatória, regulação baseada em evidências, da previsibilidade regulatória, não queremos surpreender o Brasil com regulação feita do dia para a noite, sem pensar em evidências, de uma forma incoerente, não convergente e descasada do risco sanitário. É uma preocupação real da regulação que é feita na Anvisa. Temos um ambiente regulatório favorável, desenvolvimento social e econômico, uma preocupação também, porque a gente não pode fechar os olhos econômico que as demandas da Anvisa, a regulação que a Anvisa produz, impacta no Brasil. Claro que o nosso olhar, nosso foco, nossa diretriz, nosso princípio, nosso propósito é saúde, né? É o cuidado com a saúde da população. Mas a gente precisa ter em mente também que a nossa regulação tem impactos econômicos também. E a preocupação com a legalidade, parcialidade, proporcionalidade, é muito importante, né? Além da eficiência, mas voltando aqui para a proporcionalidade, buscar uma regulação que seja proporcional ao problema, aquilo que se pretende corrigir, né, com a regulação. O comportamento deve ser corrigido e a solução deve ser dada, deve ser proporcional, né? Popularmente falado, né, de evitar tiro de canhão para matar formiga, né? Então, vamos ter uma regulação precisa, cirúrgica, para atender a necessidade da sociedade, necessidade específica. Mais princípios, mais diretrizes que a gente traz na portaria, são baseadas no risco sanitário. Ah, não, isso aqui está repetido, gente, desculpa, deixa eu mudar aqui. Aqui. Desburocratização, celeridade e simplificação administrativa são preocupações que a gente tem na Anvisa, né, na regulação produzida por lá. Clareza e racionalização do marco regulatório, transparência e fortalecimento da participação social. A Anvisa, de certa forma, foi uma agência modelo aí na participação social, a gente tem um protagonismo nisso já há muito tempo, nas nossas consultas públicas, a questão da transparência das nossas decisões, os atos da diretoria colegiada serem transmitidos ao vivo. O Brasil ficou até um pouco surpreso quando teve aquela decisão da autorização das vacinas aí em janeiro de 2021, sem saber que, na verdade, todas as nossas reuniões públicas da diretoria colegiada já eram transmitidas já há anos, né? Foi somente mais uma que pôde ser transmitida aí ao vivo para o Brasil, né? E o aprimoramento contínuo dos resultados da atuação regulatória. Essa preocupação de realmente melhorar sempre. São diretrizes, são propósitos que a gente procura buscar na regulação feita na Anvisa. Sei que talvez vocês tenham um incômodo daquela regulaçãozinha que fica no pé de vocês, vocês pensam, será que a Anvisa está preocupada com isso tudo? E a gente sabe que há uma preocupação em melhorar o que a gente faz, né, o que a gente fez. É legítimo, é real isso, né? A gente sabe que tem coisas que a gente precisa corrigir e a IR está aí para ser um dos mecanismos para produzir essa melhoria da qualidade regulatória. E aí, falando em IR, agora, passada aquela apresentação inicial, né, volta aqui para o mesmo conceito que falei lá atrás, então aqui é uma repetição, não vou abordar novamente, mas somente para explicar agora de uma forma mais detalhada o que é o IR. E aí posso detalhar o IR essa estrutura aqui, que a gente construiu um tempo atrás, feita pela minha amiga Raíza Zantonadi, se ela estiver assistindo aí, brilhantemente produzido por ela, porque acho um ótimo resumo do que é o pensamento do IR. As fases que compõem o IR. Você parte de uma análise e definição do problema regulatório e não de uma necessidade de normatizar. O IR não vem, eu preciso normatizar isso ou aquilo, eu preciso criar uma norma para isso ou aquilo. Não. Eu preciso de um problema que me incomoda, quero definir esse problema, delimitá-lo,
analisá-lo para que, a partir dessa análise, eu possa identificar opções para enfrentar esse problema. Aqui não está trocado aqui nessa apresentação, o decreto trouxe o termo alternativas, né? Então, às vezes eu vou falar alternativas e às vezes opções por vício, cacuete mesmo da linguagem, mas atualmente a gente fala de alternativas regulatórias. E a partir dessa identificação das alternativas, a gente vai fazer a comparação entre elas, a partir de uma identificação dos impactos delas. É por isso que a gente chama de análise de impacto regulatório. Todo esse processo, essas 3 fases de identificação do problema, identificação das alternativas e comparação dessas alternativas, ela é permeada a todo tempo por uma preocupação permanente de levantamento de evidências e de consulta aos agentes afetados interessados. O decreto trouxe isso, mas isso é uma prática que vinha já há muito tempo, desde o Guia Casa Civil também, que o envolvimento dos agentes afetados e a preocupação em relação ao levantamento de evidências, ela deve vir desde os estágios iniciais da IR, desde a identificação do problema. E já antecipo para vocês assim, umas práticas que a gente teve já na Anvisa, de pouco tempo, da área pensar, tem problema, mas... E aí, na nossa reflexão com eles, né, e aí, me explicando um pouquinho, a gerência que eu trabalho na Anvisa, a gente não produz o AR necessariamente, a gente apoia as diferentes áreas para que façam os seus ARs. Então, a Gerência Geral de Medicamentos, quando precisa fazer um regulamento, precisa fazer um AR, ela conta com o apoio da gerência que eu trabalho, a Gerência Geral de Impacto Regulatório, da Gerência Geral de Boas Práticas Regulatórias, a GREG. Então, a gente atua com eles para refletir, né, e produzir o AR. Então, a área vem com esse incômodo, voltando aqui ao assunto, um problema regulatório, mas a gente faz o questionamento, mas será que esse problema realmente existe? E a área tem dúvida em relação a essa existência desse problema. Então, a área fez um momento de participação social, ouviu a sociedade, para que fossem coletadas informações para saber se aquele problema realmente existia. A sociedade participou, teve algumas contribuições nesse sentido, e a área passou a ter certeza que aquele problema que ela estava pensando em tratar era um problema real, realmente existia, e aí a partir daí ela passou a construir as alternativas regulatórias, passou a identificar as alternativas, e aí houve um novo momento participativo. Importante abordar isso porque vocês talvez tenham uma familiaridade maior da participação social na consulta pública. E aí, com a IR, a consulta pública passa a ser uma participação final do processo. Depois que você já tem a minuta da norma, você abre para a sociedade uma consulta pública para que a sociedade possa colaborar na redação da minuta da norma, com contribuições de melhoria. Mas dentro do contexto da AIR, a participação acontece muito antes. Então, já desde o momento que você está pensando no problema, você já pode abrir para a sociedade essa participação. Vou abordar isso um pouco mais para frente, mas queria você chamar a atenção nisso, porque esse é o principal, acho que a principal importância dessa fala minha aqui para vocês hoje. O AR, ele abre a possibilidade para que aqueles que são regulados, para que aqueles que têm que cumprir as necessidades de conformidade, de compliance trazido pela Anvisa, possam colaborar ativamente desde o início na formulação da regulação. É uma bela oportunidade. E a gente, na Anvisa, a gente vê isso não como uma chateação, mas como um ganho no processo. Então, se eu puder sair hoje com essa impressão de vocês, de que, opa, tem uma oportunidade aqui de colaborar com a Anvisa para produzir uma regulação de qualidade, ao mesmo tempo que essa regulação vai trazer as consequências para mim, então, é a minha missão aqui hoje nessa apresentação cumprida. E aí, abordando agora as etapas específicas do AIR, de uma forma mais detalhada, né? Então, parte de uma análise de definição do problema, que promove entendimento acerca da natureza, magnitude, as causas e as consequências do problema. A identificação das opções, que seria a etapa onde a gente vai mapear possíveis soluções para o problema regulatório, e o atingimento dos objetivos, considerando a opção de manutenção da situação atual. Então, não regular é uma alternativa que é sempre pensada na IR. Você pode rodar toda a IR e chegar à conclusão que, opa, eu não quero, ou não quero modificar a regra existente, chegar à conclusão que é melhor deixar como está, ou eu não vou regular, porque a regulação pode trazer impactos maiores do que deixar como está. É sempre uma alternativa que existe na IR, é uma boa prática já recomendada pela OCDE, a alternativa de não ação. Ainda soluções normativas e, sempre que possível, as opções não normativas. É uma reflexão também trazida, provocada pela OCDE, que a gente incorporou. Nem sempre a regulação, e aí volta a questão da mudança do comportamento, né? O comportamento precisaria ser produzido uma obrigação ao particular, que a gente chama de uma regulação comando e controle, né? O
que você faça algo mais impositivo, mais positivista, mais não, eu posso atuar de uma forma de orientação, em forma de guia, eu posso modificar esse comportamento com pensamentos, insights comportamentais, é uma abordagem que a gente está circulando no governo federal. Está em formas distintas de estimular o regulado a modificar o seu comportamento sem que haja necessidade de imposição de obrigações. E, por último, a questão da comparação de opções, né? Identificar os impactos das opções regulatórias, das alternativas regulatórias, e compará-los entre si, visando demonstrar a alternativa mais adequada para o alcance dos objetivos pretendidos. Então, esses são basicamente os 3 grandes grupos da IR, mas eu vou passar para vocês aqui, em outro momento, outros slides para mostrar que existem muitas outras etapas, né, do AIR. Assim como vocês já viram aqui na composição que é trazida pelo decreto, o decreto não traz só essas 3 etapas, né, esses 3 componentes do relatório. Esses 3 estão lá, mas existem outros. Mas se eu puder, eu gosto de pensar dessa forma porque ele simplifica bastante o que é o pensamento, o que é o método da AIR. Se eu puder resumir em 3 palavras, é isso: é problema, alternativa e comparação. Mas, claro, estou sendo bem simplista aqui, é muito mais do que isso. Estou falando aqui o que ele é, né? Ele é um processo sistemático, ele é baseado em evidências, envolve a participação da sociedade e envolve a questão do pensamento entre problemas, opções e comparação das opções. E o que ele não é? Não é um formulário, não é um relatório, não é um questionário. E a principal abordagem aqui é o seguinte: o AIR não é para ser só um instrumento burocrático para atender o decreto. Ele é para ser um pensamento, um racional, um estudo para levar a uma alternativa melhor para a sociedade. E o que o AIR faz? Ele subsidia a tomada de decisão. No caso da Anvisa, a diretoria colegiada ela tem a oportunidade de receber com a AIR a alternativa que é mais recomendada pela, pela área interna da Anvisa, pela área técnica que está sentada e fazendo esse AIR, mas também percebe as outras alternativas, elas estão lá servidas para a diretoria colegiada possa decidir. Mas, ao mesmo tempo, ela não vincula a decisão. O tomador de decisão ele não é obrigado a adotar a alternativa que a IR está indicando, mas nosso normativo e o próprio decreto, ele deve necessariamente fundamentar a sua decisão quando ele toma uma decisão diferente da IR. Então, o que é isso? Você tem todo o racional, todo o pensamento da área técnica para chegar à conclusão de que a melhor alternativa para enfrentar aquele problema é a alternativa X. Não dá para o tomador de decisão simplesmente descartar esse estudo e adotar uma outra alternativa sem haver uma justificativa. Não, a questão não é que ele não possa fazer isso, né? Ele tem conhecimento de informações, não necessariamente são aquelas que são presentes pelo corpo técnico da Anvisa. Mas é preciso que a fundamentação exista para aquela alternativa. Não dá para descartar todo o pensamento que foi feito para construir a IR sem que haja o cuidado de motivar o ato administrativo, né? Tratando aqui de direito administrativo, no caso. E sendo mais clara em relação ao que é pensado em cada uma das etapas da IR, então, o objetivo da análise e definição do problema, sendo aqui das 3 etapas, especificamente, né? A gente tem outras. O objetivo é promover entendimento acerca da natureza, magnitude, causa e consequência do problema. Já comentei anteriormente, mas o que é o problema regulatório? É aquele que resulta em distorções no funcionamento do mercado, ou em limitação no alcance de um objetivo público específico, demandando a tomada de decisão pelo regulador. E a correta definição do problema que desencadeou a discussão sobre a necessidade de atuação regulatória é o ponto de partida para o processo de AR, e é fundamental para que uma solução apropriada possa ser desenvolvida nas fases seguintes. O ponto aqui, talvez um pouquinho, a definição de problema é uma construção analítica na qual diferentes agentes afetados defendem diversos entendimentos do problema, e a compreensão de que a compreensão do problema depende da experiência adquirida, das evidências, informações conhecidas. Então, o problema regulatório é a etapa, considera a mais importante da ER, porque a partir dela, tudo o restante é maior
preciso levar água para minha casa, você consegue pensar alternativas distintas para buscar a solução desse problema, que aqui seria um reservatório de água de forma circular em que uma criança consegue puxar. Eu adoro essa imagem porque é exatamente isso. Se conseguiram pensar em um problema de uma forma ampla, você naturalmente consegue buscar alternativas distintas, e isso é o racional que o AIR traz para a regulação. E aí sim, a partir da identificação desse problema, aí vamos buscar soluções que contribuem para o alcance dos objetivos, que seria uma outra etapa do AIR, a definição dos objetivos, o enfrentamento desse problema. Então a gente passa aí, depois da identificação do problema, a mapear as soluções distintas para enfrentar esse problema, alcançar esse objetivo. Mapeamos os custos, né, as vantagens e as desvantagens de cada uma das alternativas, e essa condução adequada da identificação das alternativas regulatórias tem potencial para reduzir custos e aumentar a efetividade da ação governamental. Naturalmente, se eu penso em várias alternativas, eu vou tentar buscar aquela que vai ter o menor custo e o melhor benefício, né? E aí sim, a partir dessa identificação dos impactos, eu consigo compará-los. Se eu não consigo identificar os impactos, eu não tenho como fazer a comparação, porque ela passa a ser muito subjetiva, e esse é o benefício que a IR traz. E aí a comparação das opções regulatórias busca indicar aquelas superior às demais para atingir os objetivos desejados. Então, né, o objetivo da etapa de comparação das alternativas é comparar entre si a partir dos critérios estabelecidos, a partir do método da IR. A gente tem as metodologias para fazer essa comparação, aqui não vai ser suficiente para a gente poder entrar nelas, né, é só uma abordagem rápida. Mas o decreto 10.411, no seu artigo 7º, ele estabelece uma lista, mas não é uma lista exaustiva. Ele fala que a comparação pode ser feita por análise multicritério, análise custo-benefício, análise de custo-efetividade, análise de risco e risco, mas ele também coloca aqui outros métodos. Então, a gente considera assim, essas seriam as metodologias preferenciais, digamos assim, por serem tratadas no decreto, mas se a gente tiver uma outra metodologia, mas seja claro para a sociedade quais são os critérios, quais são os requisitos, qual foi o método utilizado para fazer essa comparação, a gente pode adotar métodos diferentes desses. E passando aqui, passei as 3 etapas, as 3 partes da IR, né? As 3 partes básicas, a identificação do problema, dos objetivos, soluções, a comparação. Agora passando ao limiar delas, né? A consulta aos agentes afetados, que eu vou abordar. O levantamento de evidências, ele permeia todo o processo, então existe toda uma preocupação de buscar evidências técnicas, científicas, informações que possam realmente motivar e fundamentar a atuação do regulador. E, de certa forma, a consulta aos agentes também tem esse papel. A gente consulta os agentes, a realização das consultas, a realização de consulta aos agentes afetados do problema, importante aqui para isso, dos agentes afetados do problema regulatório, utilizar isso, é fundamental para a realização do processo regulatório, em especial da IR, e deverá ocorrer ao longo de toda a sua realização, e nisso tão logo possível ainda nos estágios iniciais da análise. Então, aquilo que eu comentei da necessidade de a gente envolver toda a sociedade quanto antes. O objetivo da consulta aos agentes afetados é levantar informações e receber subsídios relevantes que contribuam para melhorar a qualidade da análise que orientará a decisão a ser tomada. Então, além disso, vamos pensar no objetivo de outra forma, né, da participação social. Aqui a gente aborda que a participação social ela tem como objetivo, entre outros aspectos, receber informações, dados, evidências. Então, aqui é o combinado aí da participação social com o levantamento de evidências. Dar recomendações, garantir que todos os pontos de vista sejam considerados de forma equânime pelo regulador. É importante, né? A gente busca na participação social produzida na Anvisa dar voz a todos, e não somente aqueles grupos maiores, mais influentes que falam mais alto. É uma boa prática que a gente precisa adotar. Realmente buscar também, dentro do modelo de participação social que a gente adota na Anvisa, escutar a todos, né? Não considerar a participação social, uma coisa que a gente fala sempre, como uma enquete, né? Aquele lado que votar mais vai ganhar. Não é esse o intuito. Mas tem mais necessidades de consulta aos agentes aqui na participação social. A gente precisa da participação social. É importante para informar, assumir compromissos, para envolver os afetados, legitimar as decisões, aumentar a nossa responsabilidade, importante também a sociedade saber o que a gente faz, para aumentar a nossa responsabilidade também. Dar transparência ao processo regulatório,
um mecanismo para permitir a nossa prestação de contas e reforçar a democracia. Licença, gente, estou de água aqui, que já está falhando a garganta. Mas não basta querer que a sociedade participe. É importante possibilitar meios para que ela participe, né? Porque todo mundo quer participação, mas nem todo mundo está disposto a participar. A gente precisa fomentar isso, e a forma como a Anvisa buscar é pensar em formas diferentes de viabilizar essa participação, que a gente chama do nosso cardápio de participação social. São instrumentos específicos, canais de escuta que a gente possibilita para que a sociedade possa participar, se envolver naquilo que a gente produz. Não vou abordar todo o cardápio, porque ele também está em revisão, como eu falei, está em busca de melhoria contínua dos nossos processos, né? Então o cardápio está vigente assim, mas a gente já pensou uma nova versão, deve entrar no ar aí talvez nas próximas semanas. Mas só alguns casos específicos. A gente está fazendo o AER, a gente precisa buscar informações sobre um aspecto, uma alternativa que a gente está pensando ser viável. A gente quer ouvir a sociedade, saber se essa alternativa vai ser eficiente ou não. A gente pode fazer uma consulta dirigida e, a partir dessa consulta, eu utilizo esse mecanismo para fazer uma escuta específica, buscar evidências, opiniões da sociedade sobre aquele aspecto, no caso aqui do exemplo que eu citei, uma alternativa que a gente está pensando, né? Escutar todos, né? Todos aqueles que são afetados sobre o tema, seria a seguinte pergunta, né? Então, visa adotar essa alternativa, ela seria eficiente para enfrentar o problema? Seria uma forma de ter uma consulta dirigida, uma consulta direcionada para a sociedade. A gente viabiliza para a sociedade a minuta com todos os artigos, e qualquer um pode ir lá e dar a sua opinião sobre a composição daquele artigo. Mas antes disso, na realidade da IR, a gente tem adotado aqui uma nova ferramenta, já não é tão nova assim, já passamos por algumas, a tomada pública de subsídio. É uma ferramenta específica para buscar informações sobre o conteúdo do relatório de AR. Então, essa é uma definição que ela ainda está vigente no nosso regimento interno, está desatualizada em relação à última portaria. A gente está fazendo um momento aqui de atualização dela, mas não muda o entendimento. É um mecanismo de consulta aberto ao público para coletar dados e informações por escrito sobre o relatório preliminar de AR, a fim de auxiliar a tomada de decisão regulatória. O modelo recomendado é o de contribuições por meio virtual. Aqui não vou entrar até pelo tempo aqui, mas o importante é o seguinte: técnicos da Anvisa fizeram todas as etapas da IR e tiveram já um relatório, aqui estou tratando como relatório parcial, que quando um relatório preliminar, um relatório completo, mas falta só realmente fechar e assinar. Mas tá, deixa eu ouvir a sociedade sobre esse relatório como um todo, para ver se ele é adequado. Ou se a academia, por exemplo, tem um estudo que vai fazer com que eu mude minha opinião, a opinião técnica da Anvisa sobre a melhor alternativa a ser adotada. Ou ser adotada também a TPS sobre um relatório que a gente chama de relatório parcial. Os técnicos fizeram só a parte da identificação do problema regulatório, identificação dos objetivos, e querem parar ali e ouvir a sociedade sobre aquela versão parcial do relatório, antes de avançar para a identificação das alternativas. Então, a gente possibilita, disponibiliza para a sociedade a prévia do relatório para que qualquer um possa contribuir. Então, de novo, aqui a questão do que eu estou frisando, essa oportunidade de envolvimento no processo regulatório da Anvisa. É uma forma de vocês estarem presentes de uma forma legítima e estruturada no processo decisório que vai levar à construção da norma da Anvisa. Isso é um benefício que a AR traz para a sociedade, traz para vocês. E aí, só um exemplo prático aqui, já um pouco antigo, mas eu gosto desse exemplo, que foi a experiência de TPS para a regulamentação da rotulagem nutricional de alimentos, né? O alerta frontal, vocês devem ter
conhecimento disso, que vai entrar em vigor, não lembro se é no final desse ano ou do ano que vem. E aí a gente colocou a escuta da sociedade diferentes perguntas sobre o relatório, com questões específicas, né, para os consumidores, para os segmentos técnicos, especialistas da área e questões específicas sobre prazo de adequação. Especialista da parte de comunicação, né? E aqui da parte técnica mesmo, né, da parte nutricional. E recebemos uma avalanche de contribuições, foi um volume realmente grande. Aqui de contribuições, se considerar as entradas ao processo, foram muito mais do que esses milhares que estão aí. Só para demonstrar realmente, de uma forma prática aqui para vocês, o intuito da Anvisa de realmente expor o seu racional técnico, o seu relatório de AR, para que a sociedade possa contribuir. E aí, na parte final aqui da minha apresentação, vou abordar o e agora, né, o futuro, já que o decreto veio aí para que a gente da Anvisa, né, implementar e colocar o desafio do decreto 10.411 para a sociedade, como a Anvisa tem se preparado para isso lá internamente. Então, vou abrir um pouquinho nossa caixa lá da gerente lá de impacto regulatório para vocês entenderem as nossas frentes de atuação. Acho que é rico e também demonstra um pouquinho como a gente tem pensado em fazer regulação para sair do modelo do técnico e do advogado sentado na frente do computador e pensando em normas, né? Então, basicamente, a gente tem uma frente muito grande lá na Anvisa de buscar a construção de materiais referenciais. Vou ir da direita para a esquerda, porque a esquerda eu já vou seguir aqui com vocês. Temos produzido muitos materiais, temos tido um esforço gigantesco de capacitação em AR, Anvisa em particular, capacitações frequentes. A gente realmente quer que o tema AR seja presente na linguagem, no dia a dia de todos os servidores da Anvisa, sobretudo aqueles que trabalham com regulação, mas para os demais servidores que não trabalham com regulamentação, não falo em regulação, regulamentação especificamente, também quer que tenha esse conhecimento em AR. Essa necessidade de capacitação ela está vigente no Executivo Federal como todo, sobretudo na ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, ela tem feito o esforço de capacitar todos os ministérios na temática de AR. E, por último, aí um esforço que eu comecei para vocês, a gente faz, na minha gerência, um esforço de facilitação na produção de AR para as áreas da Anvisa. E aí, nesse esforço, a gente pensou no AR como uma jornada, uma regulação, a chamada jornada da regulação. A gente saiu daquelas 3 etapas lá de AR, em mais etapas, então, a gente, dentro de cada uma dessas etapas, pensamos em oficinas para viabilizar a construção da AR. Então, identificação do problema regulatório, identificação dos objetivos e resultados e mapeamento dos agentes, a construção das soluções, das opções regulatórias, mapeamento das vantagens e desvantagens e a comparação das alternativas, para a partir daí pensarmos na implementação e no monitoramento e avaliação da IR, do regulamento, desculpa. E tudo isso pensando no design thinking aplicado à IR. A gente foi pioneiro na construção desse modelo e tem sido seguido também por outras agências, outros órgãos. Recebemos um ganho muito grande na abordagem do design thinking aplicado à IR, e é por isso que eu estou frisando para vocês, vou explicar o motivo de estar abordando isso aqui com vocês também, mas de envolver vários agentes, vários afetados, escutar várias partes na construção dos nossos problemas, da nossa regulação. A gente entende que o problema regulatório e as alternativas de enfrentamento, enfim, todo o conteúdo da regulação feita na Anvisa, ela parte de diferentes pontos de vista. O problema, ele é um problema porque é um problema para alguém uma dor que está doendo, e é por isso que ele passa a ser um problema, no caso, o problema regulatório. Não faz sentido a gente se fechar e pensar na regulação somente nas cabeças pensantes da Anvisa, sem realmente ter um esforço de pensar do lado da sociedade em como ela entende esse problema. E aí, esse é uma ponte do design thinking em relação ao que a Anvisa tem pensado em fazer regulação, com a participação social, de como a gente vai ouvir a sociedade para validar ou apresentar novos elementos em relação com aquilo que a gente pensa em como fazer a regulação. O design thinking, né, é um problema complexo, ele requer interação, engajamento de stakeholders, né, dos agentes afetados pelo problema regulatório, e o refinamento de soluções. E aqui um mote que a gente aborda lá bastante na Anvisa, né, principalmente na DGREG, na VIR,
regulação ela é feita por pessoas e para pessoas. A gente precisa pensar sempre nisso. Existe uma pessoa do outro lado. Existe uma pessoa do lado de cá fazendo a regulação, existem pessoas do outro lado que vão sofrer as consequências dessa regulação. E as pessoas, aí uma abordagem comportamental aqui também, né? A gente enfrenta viés cognitivos, viés de confirmação, efeitos de rotação. A gente tem uma dificuldade em abandonar aquilo que a gente já considera que é correto de antemão, e buscamos sempre confirmar as nossas impressões próprias sobre aquilo que a gente entende ser a melhor alternativa para enfrentar problemas como todos. Vem falando aqui de problema regulatório. No nosso dia a dia, nós enfrentamos esse tipo de viés comportamentais, e aí uma abordagem pensada no ser humano, pensada nas pessoas, traz ganhos para o processo regulatório da Anvisa. A gente já tem conseguido começar a presenciar isso nas nossas abordagens de AR. Porque a IR com Design Thinking traz ganhos para o processo, né? Design Thinking traz ganhos para a IR. Ele traz a perspectiva do usuário para o processo regulatório. É uma forma de aumentar a participação social e de direcionar melhor essa participação social. Complementa a IR com métodos qualitativos, o decreto 411 e a visão do AR do CDE tem uma pegada muito quantitativa de tratamento de identificação, alternativa baseada em identificação de custos-benefícios, e aí o Design Thinking traz uma perspectiva mais qualitativa para essa análise também. A forma de tornar o processo ágil também. A gente percebe que a adoção do Design Thinking, o método que a gente tem adotado com as oficinas, tem permitido um encurtamento do prazo regulatório, do processo regulatório da Anvisa. Sobretudo, ele permite uma melhoria das políticas regulatórias. O Design Thinking ele oferece uma forma poderosa de diminuir a lacuna entre o que os governos fazem e o que os cidadãos esperam do governo. Como ele faz isso? Né? A gente, nessa perspectiva de adotar o Design Thinking ao AR, né, essa abordagem que a gente fez lá em particular na Anvisa, a gente traz esse tipo de reflexão, esses aspectos para o pensamento do regulador, o técnico lá da Anvisa que está pensando em fazer regulação, o gestor, de sempre pensar na regulação com uma preocupação em relação à empatia, e a empatia sempre trazer a perspectiva do usuário para fazer a regulação. Se eu estou fazendo um regulamento sobre cosméticos, vamos supor, eu preciso pensar no usuário de cosméticos. Não posso esquecer esse lado impactados para pensar a regulação somente no lado do regulador. Não posso só pensar no meu problema, eu tenho que pensar no problema do afetado também. E trazer uma perspectiva de colaboração, criatividade, pensar realmente de formas distintas de criar alternativas. Divergência e convergência é o grande mote da Design Thinking, né, de você divergir o pensamento para depois convergir para a melhor solução. Fazer forma de experimentação, de testagem, para a partir daí a gente realmente alcançar uma regulação de melhor qualidade. A gente materializou isso na Anvisa com a criação do kit de ferramentas da IR da Anvisa, de Design Thinking aplicado à IR, algo que a gente tem muito orgulho lá na Anvisa de produzir esse material, que teve de referência para vários outros órgãos. E nesse kit a gente basicamente criou 30 ferramentas que incorporamos ao AR. Também não vou abordar todas elas aqui, mas vou passar rapidamente em relação só algumas delas como a gente estruturou isso dentro do AR, mas existem lá ferramentas para a gente pensar na identificação do problema regulatório, dos objetivos regulatórios, construção de soluções, mapeamento de vantagens e desvantagens, comparação e construção do instrumento regulatório. Então, para cada uma dos passos que a gente colocou ali nos slides anteriores da jornada da regulação, existem ferramentas inspiradas no Design Thinking que a gente possa, de uma forma colaborativa, internamente no Visa, mas com empatia e com a perspectiva do usuário externo, pensar em diferentes formas e formas de uma melhor qualidade para a construção dos normativos, dos regulamentos da Anvisa. A gente tem adotado reuniões, oficinas lá na Anvisa já há algum tempo, aqui oficinas ainda presenciais, mas a gente tem feito, inclusive, oficinas à distância, já na realidade de pandemia. E essas oficinas a gente aborda muito, basicamente, sempre esse pensamento, a questão do duplo diamante, né, do Design Thinking, de diversão e conversão. Por exemplo, de divergir formas distintas de identificação do problema regulatório para depois a gente poder delimitá-lo. Divergir formas distintas de construção de alternativa regulatória
depois buscar aquelas alternativas que são mais viáveis, e aí fazer a comparação. Então, o Duplo Diamante, ele casou, na nossa visão, como uma luva do pensamento de AR. A coisa encaixou muito bem, trouxe muitos ganhos para a regulação feita na Anvisa. E aí a questão da empatia, né? Como é que vocês fazem essa questão de pensar, de ter essa empatia, buscar a perspectiva do usuário para a regulação? A gente adota uma das ferramentas, né, que a gente adota do kit de ferramentas da Enfim, é usar um mapa de atores, onde basicamente a cada etapa, cada fase, cada oficina, cada reunião que a gente faz na Anvisa para pensar no regulamento, a gente vai alimentando e retroalimentando esse mapa com aqueles que são afetados sobre aquele regulamento em potencial, sobre o problema em particular, inicialmente, mas depois também sobre as alternativas que estão sendo pensadas. E aí, a partir desse mapeamento, e aqui a carinha que a gente usa dele, é só um resumo do resumo dele, a gente vai mapeando os mais afetados, os menos afetados, e a partir daí a gente vai tentando buscar a perspectiva dos usuários afetados no tema para a nossa regulação, e também buscar formas de alcançar esses afetados nos nossos mecanismos de participação social. Aqui no caso específico, eu poderia estar buscando para determinado regulamento que a Anvisa está produzindo, a necessidade de ouvir o que os fiscais municipais de vigilância sanitária entendem sobre esse tema, ou o que as farmácias e drogarias estão pensando sobre esse determinado problema. E a partir daí eu posso pensar em consultas dirigidas para esses atores para buscar subsídios, evidências, informações para melhorar a regulação. Aí, de novo, o mote, a necessidade, a importância, o ganho dessa apresentação que estou fazendo aqui para vocês, né, de ver como vocês realmente espero que tenham realmente a oportunidade de participar com a gente da construção dos regulamentos da Anvisa. E aí, para resumir aí como é o racional do AR que a gente tem adotado na Anvisa, a gente passa da identificação do problema, a partir desse problema a gente identifica as causas e busca as causas raízes do problema regulatório e as suas consequências. Então, e a gente cria o que a gente chama de árvore do problema, né? Então, esse é o mapeamento completo do problema regulatório que a gente está enfrentando. A partir desse problema, a gente identifica qual é o objetivo geral dessa regulação e os objetivos específicos dos resultados que a gente espera alcançar. E é o que vai criar os indicadores que vão ser posteriormente mapeados quando for verificado, monitorado e avaliado a qualidade da regulação que foi produzida futuramente. Então, a gente faz aí todo o esforço de mapeamento dessas causas e consequências das nossas oficinas, que depois são materializadas no relatório de AR, vou mostrar daqui um pouquinho. A partir desses objetivos, né, então, problemas, consequências e causas, vou transformar em objetivo geral, objetivo específico e resultados esperados. Pensando nesses objetivos, vou pensar em soluções para alcançar esses objetivos específicos. E aí, desse grande brainstorming, desse grande exercício de pensar em diferentes soluções, né, baseado na divergência do design thinking, a gente adota vários métodos para aprimorar essas soluções e agrupá-las em diferentes alternativas regulatórias. E aí, a partir dessas alternativas, o slide está fora de lugar, depois eu volto aqui. Bom, diferentes soluções, essas soluções são melhoradas, são agrupadas e aí são criadas as diferentes alternativas, que a gente leva para a comparação. A gente faz diferentes exercícios de mapeamento de impacto dessas alternativas para poder compará-las, para aí sim levar para o tomador de decisão aquela alternativa que é a mais adequada, que pode ser uma alternativa normativa, pode ser a construção de uma RDC nova, de uma resolução da diretoria colegiada nova, pode ser algo não normativo, por exemplo, um guia, ou alguma prática inovadora de regulação que não envolva nem guia, nem a RDC. Posso citar como exemplo, não foi feito via IR, mas é um ótimo exemplo, feito antes da década de 411. O ranking de cruzeiros que foi feito no Brasil, nesse hipótese era pode ser fronteiras na Anvisa, e você, sem criar uma regulação, você estimulou que os navios de cruzeiro do país tivessem um cuidado de melhorar sua qualidade, para ficar bem ranqueado aí no cruzeiro. Parecido com aquela questão do guia de consumo das geladeiras, dos materiais elétricos, né? Enfim. E aí a gente faz todo o exercício de comparação de alternativas regulatórias. Aqui vou poder mostrar para vocês aqui em detalhe, vou ir rapidinho aqui essa slide, mas aqui, por exemplo, um exercício que a gente faz de análise multicritério, baseado na metodologia AHP, a partir dos impactos regulatórios que foram mapeados para cada alternativa, a gente rodar
essa análise multicritério e identificar a melhor alternativa. E a partir daí que a gente realmente cria o nosso relatório de AER, com o conteúdo de tudo isso que se passou, aqui é a carinha dele, o nosso template do relatório, né, da Anvisa. E aí sim, a partir dessa alternativa, a gente vai buscar os melhores instrumentos para enfrentar o problema. Então, vocês conseguem perceber aqui, desde a sistemática de AER, todo o caminho que existe, todo o cuidado de participação, levantamento de evidências, que acontece muito antes da gente construir uma norma. Então, foge totalmente a visão de fazer uma norma do dia para a noite, sem nenhum tipo de reflexão. E esse é o ganho que o AER traz para a sociedade. Isso ele é tão importante, por isso eu sou tão entusiasta do assunto, de realmente querer divulgar, que a sociedade entenda isso, que as agências reguladoras, o Executivo Federal, têm buscado fazer uma regulação de uma qualidade muito distinta do que seria feito de um regulamento sem pensar, sem refletir, sem pensar no problema, sem pensar nos objetivos, alternativas, impactos e comparação. Então, são muitos passos para chegar na construção do instrumento normativo, se for o caso. E mesmo depois do instrumento normativo, ainda tem a possibilidade de você estabelecer, de viabilizar que a sociedade participe da construção da minuta, né, da consulta pública. Então, nós temos já alguns casos de sucesso de AER na Anvisa, aqui só 3 exemplos, mas já temos mais do que isso. Então, de monitoramento econômico de produtos para a saúde no Brasil, a rotulagem nutricional de alimentos e o funcionamento de laboratórios analíticos são 3 bons exemplos entre todos que a gente tem da regulação, todo passos, né, da jornada. E aqui temos esses 3 aqui como exemplo, mas já começar a abordar para vocês que lá na Anvisa existem muitos temas que estão rodando nesse momento a IR. São mais ou menos 50 processos que estão correndo com a IR nesse momento. Sendo que desses 50 tem 20 e poucos, acho que 27 no último levantamento que eu fiz, que é o que eu falo que são os temas que estão vivos, né? Tem alguns que ficam ali parados um pouco, depois vão rodar, né? Por motivo estão interrompidos, talvez com uma priorização das áreas, mas muito além desses, tem 2 dezenas de temas, ou quase 3 dezenas, que estão fluindo. E a qualquer momento vão começar a demandar participação da sociedade, seja nas fases iniciais, seja já depois do relatório já finalizado. E aí, falando dessa questão da participação social também, né, tem aqui, já finalizando a apresentação, como vocês podem buscar informações sobre a regulamentação, sobre a IR em específico lá no Anvisa, no nosso portal. Então, aqui a tela de hoje aqui, deu um print no portal da Anvisa. O caminho é esse aqui, a gente vai em assuntos, e depois de assuntos tem aqui regulamentação. E aqui temos informações sobre a agenda regulatória, análise de impacto regulatório, carga administrativa, gestão de estoque regulatório, legislação, melhoria da qualidade regulatória, monitoramento e avaliação do resultado regulatório, observatório da regulação, participação social da regulação, propostas regulatórias e produtos de fronteira. Vocês veem que eu estou falando aqui de AIR, e aqui no AIR tem uma abordagem particular na participação, participação social, né, que é muito casado com o AIR, mas existem várias frentes de melhoria da qualidade regulatória na Anvisa, que vale a pena vocês conhecerem também. E, por exemplo, estão acontecendo nesse momento com áreas públicas de subsídio, TPS, sobre relatório de AIR. Eu não sei se consulta dirigida também está acontecendo, mas se não está acontecendo nesse momento, está para acontecer a qualquer momento. A gente está finalizando consultas de temas muito, muito importantes. A gente procura dar divulgação dessas participações sociais tanto no portal da Anvisa, nas notícias, quanto nas nossas redes sociais. E vale a pena acompanhar, que vocês possam participar e colaborar naqueles temas que são de interesse de vocês. Eu volto a minha apresentação no final para o começo, né?
O objetivo da IR é esse, e espero que vocês tenham percebido que fazer uma regulação com a IR é muito diferente de fazer sem a IR. Envolver, A vida é uma... envolver a sociedade, permitir a participação de todos, pensar em impactos, usar a empatia realmente, um termo que está muito em voga, né, de ouvir o que a sociedade tem a dizer, fazer a perspectiva do usuário e, a partir daí, sim, de toda essa reflexão, pensando em problemas, alternativas e comparação, métodos comparativos, a gente realmente trazer uma regulação para a sociedade que tenha muito mais benefício do que custos. Então, esse é o nosso objetivo com a ER, e aí, com isso, encerro minha apresentação, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. Tiago, quero agradecer imensamente essa apresentação, abrir para os participantes e também aqueles todos que estão nas redes sociais, que ainda dá tempo de mandar suas perguntas. E temos já a pergunta do professor Humberto Zardo. São duas perguntas aqui no chat. Você consegue ver diretamente, Tiago? Consigo, agora sim. Peraí de transmitir aqui. Do Humberto Zardo, né? Sim. São Leio duas aqui? perguntas. Isso. Tá. Muito elucidativo. Tiago, parabéns. Obrigado, professor. Pergunto se os problemas têm sido computados em base a tempo ou frequência, repetição, aumentar o amadurecimento nacional ou depender de clusters que participam mais na elucidação dos problemas. Como a Anvisa pode beneficiar com a inclusão de clubes internacionais como o PICS? Vamos lá. Em relação a como os problemas têm sido computados em base de tempo e frequência, esse exemplo que eu citei foi uma situação particular, se eu entendi bem a pergunta, né? Eu mencionei que a área tinha uma impressão sobre o problema regulatório, e aí ela sentiu a necessidade de fazer uma participação para validar que aquele problema existia. Quando ela tinha uma quantidade de repetição de reclamações quanto àquele aspecto específico, né? Aí eu tomo cuidado, desculpa, de não falar o caso específico, porque ainda são AES que estão em andamento no Visa, então para não correr o risco de expor colegas ou falar mais do que ainda está a ser validado, eu prefiro abordar isso de uma forma mais ampla, né? Sem personalizar. Mas, enfim, a área tinha essa impressão e quando foi verificar, a quantidade de reclamações sobre aquele assunto era muito pequena. Houve uma dúvida, será que esse problema realmente existe? E quando a gente fez esse momento participativo, envolveu a sociedade no começo já, várias associações, tanto de consumidores quanto de empresas do ramo, deram seus relatos e os relatos corroboraram a impressão que a área tinha sobre o problema. Então, a participação social e o envolvimento da sociedade no começo realmente favoreceu a confirmação de que aquele problema que tinha uma pouca incidência na visão da área realmente era porque não estava chegando a Anvisa as reclamações. A partir do momento que você deu uma consulta focada, deu a possibilidade da sociedade participar, foi possível ver que os problemas aconteciam muito mais, uma frequência muito maior do que estava sendo verificado ali dentro. Sobre o aumento do amadurecimento nacional, depender de clusters que participam mais na elucidação dos problemas, temos uma preocupação muito grande, tanto a Anvisa quanto o Executivo como um todo, de fazer eventos e permitir que cada vez mais e mais a sociedade se intere dessa metodologia e possa participar, né? Na Anvisa a gente tem pensado, planejado, a gente se fechou um pouco em relação aos eventos para dentro, né, no 2021, no sentido de capacitar mais a casa para conhecer internamente o que é o AR. Mas a nossa próxima frente de atuação é realmente levar o AR para fora da Anvisa, envolver mais a sociedade, envolver mais as associações de consumidores, do setor produtivo também, e cada vez mais todos tenham parte do processo, entendam a importância e possam participar e trazer mais informações, e não somente aqueles clusters que estão ali mais presentes na regulação do dia a dia da Anvisa. A gente percebe que o ganho de transparência e de envolvimento que a R traz permite que aqueles que nem sempre estão envolvidos no problema regulatório possam ter uma voz maior e participar da elucidação dos problemas. E como a Anvisa pode beneficiar da inclusão em clubes internacionais como o PICS,
Particularmente, a gente até está buscando uma regulamentação na questão de convergência internacional. Lembra que eu falei da dispensa de AR, no caso de convergência, para adotarmos padrões internacionais são relacionados ao PIX. E aí, essa preocupação de uma melhoria da qualidade regulatória está muito alinhado à qualidade que é inerente ao PIX, né? Não tem como a gente fazer uma regulação que é descasada de qualidade em relação aos parâmetros que o PIX faz em relação aos medicamentos especificamente, ou de produtos para a saúde. E é isso, eu vejo como algo que está alinhado nessa busca de qualidade da Anvisa que a gente tem procurado seguir aí ao longo da existência mais recente, principalmente da agência. Não sei se eu respondi, se tiver alguma dúvida para trás, a gente retoma, tá bom? Outra pergunta, vejo que muitas ferramentas levam em conta a possibilidade de suporte informática, parte de inteligência artificial, para reduzir nódulos, modelo de MIT. Como está o suporte para essa ferramenta e avaliar decisões mecanizadas? É um desafio, né? Envolver inteligência artificial e suporte informática é um desafio para a Anvisa, como um desafio para toda a administração pública, né? E realmente a gente tem essa necessidade de suporte, a gente tem a sorte lá na Gerência Geral que eu trabalho, na DGREG, de ter um núcleo que consegue buscar alternativas caseiras de inteligência artificial, dando uma menor sobrecarga à área de TI da Anvisa, mas a gente tem, na medida do possível, buscado o suporte e alcançado apoio para aquilo que a gente necessita em relação a isso, seja em soluções caseiras ou soluções construídas, mas principalmente na questão, por exemplo, da participação social, né, voltando a esse ponto, quando a gente pensa em 3 mil, 5 mil, 10 mil contribuições, se a gente não pensar em formas de sistematizar e otimizar a consolidação dessas informações com base em inteligência artificial, de agrupamento em clusters, esse tipo de coisa, a gente acaba dando uma carga para análise de processo regulatório muito grande, com grande perda de tempo, com perda de qualidade. Uma frente que é desafiadora, não é simples, mas a gente precisa enfrentar e estamos aí tentando resolver isso também lá na Anvisa. Obrigada. Professor Zado quer comentar a resposta do Tiago, se quiser falar o microfone, fica à vontade. Obrigado, professora Elídia. Agradeço ao Tiago. Eu sou uma brasileira fora do Brasil, então eu vivo num outro hemisfério, mas é bom saber que tem essa preocupação. Eu sou farmacêutico industrial por formação, depois virei engenheiro farmacêutico, e depois eu tive que buscar as decisões. Aí que eu fui conhecer o Dr. Herbert Simon e o Daniel Kahneman e todo outro pessoal, eu fui lá para MIT. Uhum. Então eu vejo que a sua apresentação foi muito nessa convergência, divergência, os pontos, que é a linguagem atual. E é bom ver esse tipo de atuação, informação. Então eu acho que tem muito boas perspectivas. Então eu agradeço muito as respostas que o Tiago deu. Eles vêm justamente de encontro e fazendo um paralelo com o que a ICH tem feito. A ICH tem soltado o ICH Q8, Q9, Q10, Q12, e agora está fazendo grandes reuniões, essa parte do envolvimento, para levar a mensagem a Garcia, porque nós temos sempre os 3 universos, o pessoal que atende, o pessoal que vai esperar e o pessoal que fica esperando por último, né? Então, é importante essa mobilização de levar a todo o universo. Nós temos 400 empresas farmacêuticas, que é o universo onde eu trabalho, alimentos é muito mais, e assim por diante. Então, é bom levar esse conhecimento, porque também aí amadurece o consciência nacional. Então, felicito pelo trabalho, muito bom, e o que a gente puder contribuir, estamos às ordens. Muito agradecido. Obrigado, professor. E aí, em relação às associações, né, e a importante envolvimento, é importante realmente vocês terem a consciência que existe essa preocupação, esse cuidado, esse novo processo na Anvisa, e até para que vocês tenham a tranquilidade de saber que vão ter voz no processo, não é algo que vai acontecer e tem aquela angústia de precisar, aquela preocupação de saber se a Anvisa vai fazer uma regulamentação sem ouvir o meu lado, minha participação. Então, é muito valioso, de novo, essa questão da gente realmente dar
conhecimento da melhoria da qualidade regulatória que está sendo feita na Anvisa e na administração pública federal como um todo, para que o setor produtivo realmente entenda que a gente não só fomenta o envolvimento, como a gente precisa desse envolvimento para a gente produzir uma regulação de qualidade. E aí, como você falou, você mencionou Sustain e Kahneman, que são autores da área de ciências comportamentais, que a gente tem buscado agregar também a dinâmica de AR, né? O primeiro salto, né, que a Anvisa deu aí foi na incorporação de Design Thinking e AR. O próximo que a gente tem pensado em buscar é a questão dos insights comportamentais, ciências comportamentais, buscar alternativas que possam ser menos voltadas para comando e controle, mas voltadas para a mudança do comportamento de uma forma mais cirúrgica, mais direcionada, com menor custo para a sociedade. Então, a gente percebe um ganho muito grande, uma grande oportunidade de construção de alternativas, pensando nas ferramentas de site. Tenho a sorte de estar fazendo meu mestrado na ENAP, que é um núcleo de ciências comportamentais no Brasil, como toda a oportunidade de conhecer mais sobre esse assunto, e com a perspectiva de poder trazer esse conhecimento prático para a melhoria da qualidade regulatória da Anvisa, e sabe, do governo federal também. Muito bem, olha, e por falar em participação, a Luana, que está nas redes sociais, ela falou, a pergunta dela é assim, qual a diferença da consulta pública? Mas acho que vale falar um pouco mais sobre isso, e depois da entrada desses métodos e dessa conscientização, porque acho que é mais do que, como você explicou, né, é muito mais uma sensibilização para a mudança de comportamento, o quanto que isso modificou o processo de abertura e de condução das consultas públicas? Só uma coisa, desculpa, tá, Lídia? Porque o começo da tua fala eu perdi um pouquinho, já que no meu áudio falhou. Não sei se falhou para todo mundo. Ela falou da consulta pública, eu peguei o final só. Então, deixa eu falar. É assim, Desculpa, uma tá? participante, não, tudo bem, imagina. Uma participante da internet, ela fez uma pergunta sobre qual a diferença da consulta pública. A pergunta tem um pequeno viés, mas eu gostaria de complementar. A partir da realização ou difusão dessa forma de trabalhar com a análise de impacto regulatório, em que medida isso também propiciou uma maior qualidade do processo de condução das consultas públicas? Primeira diferença da consulta pública, né? Como eu abordei no slide, né? A gente tem diferentes formas de participação social, que a gente fala que são os instrumentos, mecanismos de participação social do nosso cardápio, né? A gente aborda como um cardápio que a gente oferece para a sociedade. Então, a gente pensou em formas distintas de alcançar a participação social para aquelas necessidades específicas do técnico da Anvisa está querendo escutar a sociedade. Na contramão também, né? A necessidade específica da sociedade que quer se fazer ouvir pela Anvisa. E aí, nesse direcionamento, a consulta pública, ela existe especificamente na Anvisa, e aí é importante frisar, é uma delimitação que a gente trouxe lá para a agência, mas não necessariamente isso vale para todas as demais agências. A consulta das minutas de instrumento regulatório. Para ser mais claro para vocês, devem conhecer a dinâmica da Anvisa, as minutas das RDCs. E aí, qual que é o recorte? A análise de impacto regulatório, como eu falei para vocês, é um estudo, é um processo que acontece antes da construção da minuta. Então, historicamente, o que acontece? O regulador pensa no instrumento, leva para a DICOL e já leva, aí já é uma boa prática, né? já há muito tempo que a Anvisa faz, né? Vocês conhecem, levam essa minuta para consulta pública. O que a AR trouxe foi fases anteriores. Bom, peraí, vamos pensar no problema, vamos pensar nos objetivos, alternativas, e aí, dentro dessa comparação, a gente vai identificar aquela alternativa que é a mais adequada. Essa alternativa ela pode ser normativa. Se a alternativa for normativa, aí sim você constrói a minuta. Tá? A consulta que acontece durante a IR, ela não menciona a minuta ainda, ela menciona aspectos específicos do AR. Seja uma dúvida específica que acontece, estou citando só os 3 exemplos ali que eu mencionei, uma consulta dirigida sobre um aspecto específico, ou pode ser sobre o conteúdo, sobre o próprio relatório. O relatório está pronto, integralmente ou só em parte, e eu já coloco a sociedade inteira. Sociedade, tem aqui esse relatório, 70 páginas, relatório de AR, vou abordar o que já aconteceu, de rotulagem nutricional, acho que foram 150 páginas. Aqui, o pensamento técnico da Anvisa é à disposição para qualquer um. Para contestar, para confirmar, não temos segredos, estão aqui, pode participar.
Isso é a tomada pública de subsídio. A vida A sociedade é contribui uma sobre o grande relatório de jornada. AR. Uma boa Posteriormente, a consulta jornada tem pública um ela grande vai propósito. À medida que buscar... exploramos e conhecemos as possibilidades de caminhos a serem percorridos, Só um minutinho, que eu vou aumentamos as pedir para os chances de monitores chegar fecharem esse a áudio, por descobertas gentileza. valiosas. Fecha Por o áudio do vezes, Matheus. o trajeto tem suas barreiras. Fica estreito, a ponto de acharmos que mal Só um podemos minutinho, Thiago. atravessá-lo, Ok. ou Conseguiram, longo o monitores? Porque eu não tenho suficiente que esse acesso, eu demande não sou plenos anfitriã. esforços. No entanto, quando temos claro onde queremos chegar, Eu não estou assumimos conseguindo aqui compromissos, também. traçamos metas Eu também não estou movemos atitudes. conseguindo, No professora. ambiente das Só um empresas momento. e instituições, o desafio da gestão Vou tentar é seguir igual aqui. ao do garimpo. É Nem que sempre tá se alto, percebe né? riquezas à primeira vista. Deixa eu ver onde é que tá aqui. O ser humano, assim como as pedras preciosas, ao longo de sua trajetória passa por um contínuo processo de... Espera só um instantinho, eu vou acionar o suporte. Não sei se Cristiano me ouve. Acho que parou. Acho que parou agora. Tá. Tá bom. Agora Interrompi sim. porque eu não sei se minha voz estava chegando embolada com a dele. Eu estava até conseguindo Não, falar não, aqui. tá tudo bem, tá tudo ótimo. Eu sou pelo menos para mim aqui. Pois não, tudo pode bem. continuar. Então, finalizando, né, o raciocínio aqui, então a consulta pública ela vai trazer a pergunta que vem posterior ao AR, que é sobre o instrumento normativo. Então, já teve a AR, já houve a discussão sobre as diferentes alternativas. Pode ser que tenha surgido a alternativa seguinte, tá? A gente vai fazer uma RDC, mas vamos fazer também um guia de qualquer assunto. Então, o conteúdo da minuta de normativa ela é colocada à disposição da sociedade na consulta pública. Então, é mais um esforço da Anvisa de reforçar a possibilidade da sociedade participar. E aí, te respondendo agora, Lídia, especificamente, o que a gente tem percebido é que quando a gente envolve a sociedade desde o começo do processo, digamos, vou usar um termo, tá? A arena decisória que seria levada para a consulta pública ela está muito mais branda. Então, geralmente já foi ouvido, o setor tipo foi ouvido, a academia foi ouvida, cidadãos foram ouvidos. Então, quando chega para a consulta pública, o consenso, de certa forma, está construído. Então, as primeiras experiências que a gente teve de antecipar a participação social dos mecanismos da AR é que, quando chega para a consulta pública, o que vai haver de manifestação é mais residual, forma de escrever, você pode se abordar de uma forma diferente, alguma preocupação em relação a uma incorreção seja de redação, ou seja de objetivo que está sendo colocado na norma, mas não de contestação e enfrentamento, que é o que geralmente acontecia, né? Várias e várias vezes a consulta pública levou a necessidade da Anvisa parar o processo e voltar atrás e revisar o seu normativo. O tamanho foi o enfrentamento que aconteceu ali. Então, é um ganho, eu acho, né? A sociedade perceber e a Anvisa sentir isso, que envolvendo a todos mais no começo do processo, na hora da decisão, o consenso ou está formado ou está muito próximo de ser formado. Sim. O Newton, ele está perguntando, né, sobre a participação efetiva da população. Se está participando bastante. Você mostrou os números, né? Mas se você percebe esse aumento ao longo do tempo. Assim, aumentou, até porque a gente busca fomentar, é uma prática que a gente adota também, a gente procura sempre que possível fazer uma oficinazinha de mapeamento de stakeholders, pensa lá, matriz de poder e influência, vamos buscar todo mundo, né, quem são os afetados, e sempre buscar formas de alcançar o cidadão. Teve um momento de uma consulta, se não me engano, do sistema de cosmetovigilância, que a gente buscou, foi bem experimental, né? Blogueiras do Instagram que falam de cosméticos, para ver se falava sobre essa consulta, para ver se a gente conseguia aumentar a participação social do cidadão comum, no caso do usuário, né? Mas bem experimental, tá? Estou comentando aqui só com uma curiosidade. Mas é uma preocupação que a gente tem, na Anvisa, de buscar formas de fazer com que o cidadão tenha conhecimento do tema, porque o que acontece? Geralmente esse tipo de informação não bate na casa, do dia a dia do cidadão. O exemplo que eu citei aqui foi da rotulagem nutricional, ela teve uma participação gigantesca. Foram milhares de cidadãos que participaram da AR da Anvisa, porque, não sei em São Paulo como é que foi, mas aqui em Brasília tinha outdoors espalhados pela cidade toda, falando era ações do IDEX, se não me engano, não sei se a BIA também fez, mas tinha toda uma série de informações incentivando o cidadão a tomar conhecimento disso, né? Ouvi o tema sendo falado em programas de culinária, quando isso aconteceu, vai ter uma participação gigante, né?
E foi o que aconteceu. O cidadão tomou conhecimento e participou. Então, eu acho que é uma frente que a Anvisa precisa curar, buscar, fazendo aí uma perspectiva de melhoria, né? Não Sim. adianta a gente criar formas, criar mecanismos, abrir canais de comunicação, se o cidadão não tem conhecimento desse canal. A gente precisa buscar formas de envolver mais o cidadão. Mas, te respondendo de forma objetiva, depois de toda essa fala, percebi que aumentou sim, mesmo as participações sociais, em que as participações acontecem na casa das dezenas, não dos milhares, a gente percebe que o cidadão tem participado mais do que antigamente. Tiago, voltando até um passo atrás ainda, a gente percebe, conversando com um cidadão que não lida com assuntos regulatórios no dia a dia, ele é mais alguém que sofre o impacto disso, às vezes não entende direito essa dinâmica, o cidadão entender que o papel da Anvisa é proteger a população. Acho que tudo vem daí, né? Olha, para ter uma melhor prática, para diminuir um pouco o risco, é importante olharmos para esse problema com o entendimento de que precisamos criar mecanismos para proteger mais a população. Acho que nem todo mundo entende isso, né? Não sei se você queria comentar um pouquinho. Quando a gente pensa no problema regulatório lá na Anvisa, a gente faz as nossas oficinas de identificação do problema, a gente cola na frente de todo mundo, quando é presencial na parede, quando é virtual no nosso mural eletrônico, a missão da Anvisa. A proteção da saúde da população, os termos lá, né? E aquilo fica latente, que a gente precisa que seja martelado na cabeça do técnico que está identificando o problema, que é a parte mais importante da IR, e não pode perder de vista isso. A nossa atuação regulatória toda, se segue da IR, ela tem que estar ancorada na nossa missão de proteção da sociedade. E aí, ao mesmo tempo, é muito importante que o cidadão entenda isso, né? Quando a gente está fazendo... que o IR traz isso, né? Quando a gente dá essa publicidade, né? O regulamento não está vindo aqui para me prejudicar. Ele está vindo aqui para evitar que eu me exponha a um risco desnecessário que a agência entendeu que é prejudicial. É claro que a gente tem aqui uma questão meio paternalista, né? A agência dizendo para o cidadão o que é risco, o que é ruim para a sua saúde. Mas o AIR, ele tem essa possibilidade, eu sei que não é o cidadão, né, que vai poder ter um relatório completo, entender, e nisso a gente tem que ter também uma preocupação de comunicação, de resumo, do resumo executivo do relatório, ou de notícias que simplificam essa informação. Mas ele saber que o que está por trás dessa decisão não é me prejudicar, não é criar uma regra que vá, seja o cidadão, seja a empresa também, né? Não é o que vai me trazer um prejuízo e um custo. Todo um racional técnico baseado em risco me levou à conclusão de que aquela alternativa é aquela que traz o maior benefício à sociedade e, claro, o benefício sempre vai estar ancorado à perspectiva de cuidados à saúde, né, da população como um todo. O professor Wilson comentou que ele usa a IR nas suas aulas sobre insumos farmacêuticos ativos e os assuntos regulatórios, ele é muito atuante nessa área. Professor, se quiser abrir o microfone para falar um pouquinho sobre como é essa sua parte na aula. Sim, primeiro, parabéns pela explanação, né? No meu caso, eu trabalho com IFAs, né? Então, o objetivo é mostrar os IFAs. Então, eu pego um exemplo, eu tenho um exemplo para mostrar todo a implantação do marco regulatório de IFAs. Então, desde a análise de impacto, uso todos aqueles circuitos e mostro a consulta pública. Quando eles foram buscar atores, o grupo da Anvisa foi numa exposição que houve em Frankfurt para mostrar os atores internacionais o que seria o modelo de marco regulatório aqui para o Brasil. Depois fechou as outras etapas, tal. E eu procuro também fazer bastante propaganda sobre os canais da Anvisa, para que integrar
a população, os alunos, tal, etc., para que participe dos canais. O pessoal liga aí, bota sininho em Big Brother, por que não bota na Anvisa? Aí a Anvisa vem a ele, e ele vai receber as notificações da Anvisa e saber o que está acontecendo na Anvisa. Então é importante essa integração e a transparência da Anvisa, principalmente nas aulas eu mostrei na evolução, principalmente durante a pandemia, a agilidade da Anvisa durante as vacinas, tal, etc., a transparência, é um negócio fantástico. Eu realmente gostaria de aproveitar e parabenizar todo o time da Anvisa, porque nos representam. Assim, é muito gratificante ter uma agência desse nível aqui no Brasil. Parabéns. Obrigado, professor. Fico muito contente com as palavras e, para mim, o elogio não para ter participado, por exemplo, da questão das vacinas, mas assim, todo mundo da Anvisa, quem está trabalhando lá, ficou muito orgulhoso da forma como o tema foi conduzido, com tanta transparência para a sociedade, né? Como eu falei, só deixou claro para todos a transparência que a Anvisa já vinha tratando já há vários anos, né? Por exemplo, a questão como eu mencionei, né? Da publicidade das decisões da diretoria colegiada, que não são transmitidas as principais, são transmitidas todas, sem exceção, integralmente. Então, não há nada escondido em relação ao processo decisório, está à disposição do voto e tudo mais. Esse caso específico dos IFAs foi um trabalho brilhante, conduzido pela equipe da GGMed, do Gustavo, Patrícia. E só para compartilhar com vocês, teve a questão de o quanto foi cuidadoso a escuta e envolvimento da sociedade. Só pensou em roteiros de entrevista, para trabalhar com diferentes associações, para buscar realmente informação sobre como eles estavam lidando com o problema. Então, tinham perguntas para importadores, para produtores nacionais. E nada assim feito do dia para a noite, no chute, digamos assim, né? Perguntas direcionadas, pensadas, certinhas com o objetivo. Então, foi um trabalho muito cuidadoso. Então, já que, aproveitando o parabéns dados à Anvisa, parabenizo duplamente a equipe da GGMed, do Gustavo, da Patrícia, sobre esse trabalho específico das IPAs, que foi bem interessante mesmo. Acho que o senhor está com um bom exemplo para trabalhar com a turma sobre como a Anvisa busca esse cuidado aí nos seus processos regulatórios. Bom, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta antes de finalizarmos? Não está chegando nada. Bem, Tiago, vamos então finalizar. Acho que foi muito esclarecedor, especialmente, não apenas como você colocou, né? Não é um formulário, não é um método, não é só um processo. É mais uma conscientização, de uma busca de um entendimento profundo do problema, para gerar uma solução ou manutenção de como está, como você falou, né, em alguns casos, mas com uma análise aprofundada, com embasamento e tudo mais, e isso faz com que, se a população pudesse, todo mundo ver isso, por isso que esse vídeo fica aberto para todos, né, para confiar mais nas decisões e, quem sabe, participar de uma próxima, né? Legal, agradeço mais uma vez o convite. Espero que tenha outros no futuro, porque é sempre bom poder trazer essa apresentação para todos, e o Instituto Racine, ele abre esse canal de comunicação que é muito valioso e muito oportuno. Fico muito contente pelo convite, então, a você, Lídia, ao Instituto como um todo. E o convite que deixo ao final, estamos à disposição. Procurem entender como eu deixei o caminho ali da Anvisa, no portal, entender o que a gente está produzindo, então, tanto para vocês verem o que a gente faz, quanto também entrar em contato. Se precisarem de mais informações específicas sobre o que a gente está fazendo, a gente está à disposição. Podem, em particular, podem me encontrar aqui nas redes sociais, aí no LinkedIn, a gente pode trocar informação sobre qualidade regulatória e IR, é um tema que não é porque... Não apenas trabalho, eu sou apaixonado pelo tema e gosto muito da abordagem, principalmente porque é algo que eu vejo realmente muito valor no que é produzido, né? Sabe, antes de qualquer outra coisa, como servidor público, uma preocupação de entregar para a sociedade
valor, entregar algo de qualidade. Então, enfim, à disposição para sempre que quiserem conversar sobre o tema, estou aqui, tá bom? Acho que vale um comentário. Eu cheguei até você a partir da professora Heloísa Jubran, que trabalha com farmacovigilância, que citou seu nome, e eu fui pesquisar. Falei, deixa eu ver quem é, se eu consigo conversar com ele, para vocês verem que não são só apenas palavras. Eu entrei em contato com o Tiago via LinkedIn e rapidamente ele me respondeu e conseguimos construir esse evento do dia de hoje. Então, realmente, né, eu quero agradecer a disponibilidade, o acesso, que nem sempre é tão fácil, às vezes, falar com quem a gente gostaria, e você foi rapidamente muito receptivo aí ao nosso convite, à nossa proposta, e a casa está aberta. Se tiver um lançamento de algo novo que você queira falar, o Instituto Racine atua mais na área de saúde, então, seja na área de alimentos, de medicamentos, principalmente, produtos para a saúde, cosméticos, saneantes, hemoderivados, está começando a entrar agora, também a área de nutrição, bastante importante aqui na área, né, no Instituto. Então, assim, todas essas áreas, temos profissionais aí aguardando e participando das mudanças, e tem um espaço aberto para trazer qualquer ideia nova, qualquer lançamento, ou até o convite para participação de alguma nova consulta pública. Agradeço novamente. Bom, encerro então o nosso evento da noite. Esse evento fica nas redes sociais, e você que está participando aqui pelas redes sociais, convido para conhecer o Instituto Racine, racine.com.br, e conheça os nossos programas. Quem sabe você se junta com a gente aqui na sala de aula também. Tiago, boa noite aos alunos. Aos alunos da sala, peço que saiam deste link e entrem no próximo link, que é o link para a abertura oficial do curso, agora com a apresentação de dados mais específicos. Tiago, até uma próxima oportunidade. Obrigado, até mais, boa noite. Boa noite.